Amém. Glória a Deus. Então, de forma expositiva, aí lemos o capítulo 5, o capítulo 6 e capítulo 7. Escolhemos em nossa igreja adotar o estilo de pregação expositiva, para que possamos, assim, na grande parte dos anos, até mesmo dentro de um ano, ler toda a Bíblia. Quando a gente faz esse tipo de pregação expositiva, nos dá a oportunidade, até mesmo em um ano, dependendo da quantidade de cultos e dependendo da quantidade de livros escolhidos na Bíblia, podemos até mesmo preencher um ano lendo toda a Bíblia expositivamente. Glória a Deus. Dizendo isso, não pode ser que nós possamos trazer pregações temáticas, pregações textuais, mas até então estaremos pregando expositivamente. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, a continuação do Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 29, nós vamos à leitura do texto para continuarmos e depois nós vamos nos debruçar versículo após versículo. Vamos à leitura do texto. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Glória a Deus. Até aqui, então, a conclusão do Sermão do Monte. Irmãos, eu quero recapitular com vocês aquilo que nós viemos aí desde o início lendo no Sermão do Monte. A saber, então, que Jesus, quando ele traz o Sermão do Monte, estava ele e os seus discípulos e grande multidão o acompanhando. E assim Jesus para sobre uma montanha que uns chamam de Monte das Oliveiras, e de lá, assentado junto com seus discípulos e com esta multidão, Jesus começa a trazer a eles aquilo que é chamado no texto bíblico de Sermão da Montanha, porque ele prega, então, ele fala isso tudo de cima de um grande monte. E ali Jesus começa a trazer a clareza do que ele, o próprio Deus encarnado, manifestado diante deles, diante daquela multidão, diante dos seus discípulos, e a ensinar o que é o verdadeiro evangelho. A ensinar o que é o verdadeiro, o que, irmãos? O que é o verdadeiro evangelho? A Bíblia, ela toda, se você for reparar e lê-la e estudá-la de Gênesis a Apocalipse, e depois você ir lá e ler o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 da Bíblia, você vai ver que este Sermão do Monte é um resumo de tudo o que é a Bíblia, de tudo o que a palavra de Deus nos traz como revelação do próprio Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, Jesus, ele veio trazendo tudo isso, e Jesus, ele veio trazendo às multidões o que é o verdadeiro evangelho, o que é ser amado por Deus primeiramente, e não que nós respondemos a este amor. Jesus explica que nós estávamos mortos, que nós não tínhamos condições de responder, porque quando no tempo da lei serviam a lei, olho por olho e dente por dente, não tinham o conhecimento de fazer tudo aquilo pelo amor de Deus para com a vida deles, mas faziam tudo naquela questão de pode isso, não pode aquilo. Aí vem Jesus e abre para eles o que é o evangelho, e aí eles começam a entender que o verdadeiro evangelho não me ensina a matar os meus inimigos, me ensina a orar e até mesmo a amar aqueles que me odeiam. E aí Jesus vem contando isso, e os olhos da multidão vão se abrindo, e junto com eles estavam os seus discípulos, aqueles que então levariam o evangelho de Cristo pelo mundo afora. E aí Jesus vem contando, nós no último domingo estudamos sobre o falso profeta. Jesus alertou, ou seja, eu e você não chegaremos diante do nosso Salvador no grande dia, irmãos, sem saber, ou como diz o ditado, não chegaremos desavisados de que não poderíamos conhecer e saber quem é
o falso profeta, e Jesus nos mostrou. Jesus nos ensinou a possibilidade de conhecermos quem é o falso profeta. À medida que eu e você nos empenhamos em amar este livro, estudar dele, aprender, nos alimentar dele, assim podemos conhecer o falso profeta. Porque Jesus nos ensinou que o falso profeta ele tem frutos. Jesus Cristo nos ensinou que o falso profeta, ele não traz o evangelho, ele traz palavra de autoajuda, ele tira a gargalhada das pessoas, mas ele não vê transformação, porque no seu sermão não tem Cristo crucificado. E Jesus explicou isso dizendo, porque ele declarou, eu sou o caminho da verdade, do que, irmãos? Da vida. E ele também nos ensinou que para nos perdermos, a porta é larga. O caminho da perdição, todos nós podemos ir por ele. Jesus disse, olha, que se você quer se perder na vida, pode ir, porque a porta ela é larga. São muitos que vão para a perdição. São muitos que estão fazendo já parte disso. Então, você será mais um no meio de uma grande multidão que está indo. Mas aí ele nos alertou dizendo, mas você que quer andar pelo caminho estreito, ele diz, são poucos os que andam pelo caminho estreito. Com isso, Jesus Cristo nos ensinou que nós podemos ser o patinho feio na lagoa, onde todos os patinhos vão estar numa direção, e nós, por sermos o patinho feio, vamos estar em outra direção, porque nós não somos todo mundo, como diz nossas mães, nós não somos todo mundo. Se Cristo nos alcançou por meio de sua graça, é por meio dele que vivemos agora. Então Jesus, ele nos ensina que o caminho estreito é para poucos. Não é para muitos. Quando você se abstém daquilo que não agrada a Deus e você para viver uma nova vida assumida em Cristo Jesus, Jesus também nos ensinou no Sermão do Monte a negarmos a nós mesmos e a tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Ele nos ensinou a vivermos uma nova vida nele, no Sermão do Monte. E Jesus declarando tudo isso, ele também disse, em último, nós lemos no último domingo, que muitos no grande dia, diante dele, vão falar assim, Senhor, nós expulsamos demônios no seu nome. Senhor, nós curamos no nome do Senhor. Nós fizemos milagres no nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele irá olhar para estes e vai dizer, eu não vos conheço. Afasta de mim porque vocês praticam a maldade. E aí Jesus revela então que a intenção do coração destes não era a glória de Deus, mas era a sua glória, a própria glória dos homens. Jesus nos revelou também, irmão, no Sermão do Monte, o que é a famosa e mais conhecida como teologia da prosperidade. Um falso evangelho que diz que para que você conquiste tudo de Deus, você tem que fazer sacrifícios, você tem que fazer das tripas o coração e dar seu dinheiro para que você conquiste as coisas de Deus. É como no mundo circular e fora, um evento pirâmide, você começa com um pouquinho e do dia para a noite você enriquece, como nos vídeos do YouTube. E assim hoje muitos charlatões, está no YouTube, está nas plataformas da internet, está dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, e pregando um falso evangelho onde não tem Deus, onde não tem Cristo crucificado. É capaz de você entrar numa igreja hoje e não ouvir uma pregação do evangelho. Você ouvir uma autoajuda, você ouvir um pregador que pega um versículo ali, ele lê um versículo, depois não volta mais para aquele versículo, e está todo mundo ali dizendo amém, nem sabe para o que está dizendo amém. Porque não tem Cristo crucificado naquele sermão, naquela pregação. Então Jesus, ele abre todo este leque, irmãos, ou seja, ele abre tudo isso e se revela para todos aqueles que estão ali, nesses 3 capítulos que nós estamos lendo nessa série do Sermão do Monte. E agora Jesus então vai fechar toda essa parte que ele se declara, que ele se mostra então, e agora ele começa dizendo, abra bem os seus olhos e bem os seus ouvidos. Aí agora ele vai dizer então do prudente construtor, ele vai falar daquela pessoa então que está ouvindo, que ouviu tudo o que ele falou nesses 3 capítulos. Aí ele vai dizer, começamos no versículo então 24, vamos nos debruçar. Essa foi a introdução para nós entendermos até de tudo um pouco que nós, durante esses 2 meses, viemos aí no Sermão do Monte, aprendendo. Agora no versículo 24, então Jesus diz, portanto, então depois de ter falado tudo isso, portanto, agora, é como se ele estivesse dizendo, agora, olha, depois que vocês ouviram tudo isso que eu falei, agora prestem atenção. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha.
Agora ele está falando, agora que você ouviu do falso profeta, agora que você ouviu que eu sou o caminho da verdade e da vida, agora você ouviu que você tem que orar pelos seus inimigos, que você tem que amar aqueles que te odeiam, agora que você ouviu que você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, agora que você ouviu o que é o evangelho, agora que você ouviu o que é, agora que você aprendeu de mim, então agora, presta atenção, você que está ouvindo isso aqui e está praticando isso e vai praticar isso, você é prudente. Você está fazendo a sua edificação na rocha. A edificação aonde, irmãos? A edificação que você está fazendo, ela é na rocha. Então Jesus, uma coisa, vamos estudar. Aquele que ouve essas minhas palavras, irmãos, palavra de Deus, a palavra de Deus é a obediência das nossas vidas. Muitas são as pessoas que pensam que o evangelho ele trata de coisas que pode e que não pode. Não, irmãos. O evangelho é uma nova vida. Jesus, ele nos chama para morrer para o nosso eu e nele vivermos uma nova vida. Muitas são as pessoas que correm de um lado para o outro para melhorar de vida. Para fazer o quê, irmãos? Melhorar de vida. As pessoas fazem de tudo para melhorar de vida. As pessoas fazem de tudo para ter uma guinada na vida. Mas Jesus não nos chama para melhorar de vida. Jesus nos chama para ter uma nova vida. Por isso que não dá certo quando eu quero tirar vantagens de Deus. Por isso que não dá certo quando eu quero usurpar as coisas de Deus. Quando eu quero fazer de Deus um pasteleiro, eu dou isso, o Senhor me dá aquilo. Quando eu quero fazer de Deus o objeto de minha riqueza. Porque Deus nunca prometeu casa, mansão, dinheiro, riqueza. Ele prometeu salvação. Ele nunca prometeu essas coisas. Mas como, pastor, vou nas igrejas e é o que eu escuto. A famosa teologia da prosperidade, como eu te disse. Agora não é mais nem teologia da prosperidade, agora é teologia dos coaches. Agora é uma coisa de Bíblia misturado com autoajuda, positivismo. Oh, não fala isso não, que as palavras têm poder. E é uma coisa misturada e as pessoas ficam assim. E é um tal de endeusar o diabo. Oh, não fala isso não, senão o diabo te pega. Coloca o diabo lá em cima e joga Deus como se pudesse, né? Joga Deus lá embaixo. Então, é um evangelicalismo todo torto e que a gente não vê Cristo crucificado nisso. Que a gente não vê nesses sermãos salvação. Mas a gente ouve e vê muita gente dizendo amém. Muita gente seguindo esses falsos líderes do evangelho, que de evangelho não tem nada. Então, Jesus ele está dizendo, aquele que ouve então as minhas palavras e as pratica, é um homem prudente, que constrói a sua casa aonde, irmãos? De qualquer jeito? Não, ele vai dizer na rocha. Ele fala rocha. E quem é rocha aqui? A rocha é Jesus. Eu quero lembrar com vocês, porque logo do capítulo 16, Jesus chama os seus discípulos e fala assim, gente, quem as pessoas estão falando que eu sou? Aí um disse, tu é o Messias. Tem gente falando aí que o senhor é Elias. O senhor parece com Elias aí. Que o senhor... o outro está falando aí que o senhor é como Moisés. Pedro chega e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, não foi carne nem sangue que revelou, isso foi o próprio Espírito. Sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. Petros, que quer dizer rocha, né, pedra, você, Pedro, é sobre esta palavra aí que eu vou edificar a minha igreja, ou seja, é sobre essa pedra, essa rocha que você está dizendo que a minha igreja vai ser edificada. Um versículo tão distorcido pelo catolicismo, né, que é daí que eles tiram o fundamento para se colocar, para dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Coisa que não foi, uma distorção do texto bíblico. Mas aí então, Jesus fala, essa é a palavra. É sobre isso, é sobre essa edificação que é construída toda a minha igreja. Ele é a pedra angular que o construtor rejeitou, como nós já lemos que o apóstolo Paulo vai declarar em Romanos. Então a gente pode então compreender e entender, ele é essa rocha. É nele que a vida é construída. Irmãos, não existe vida fora de Cristo. Pode ser eu, você, quem for. Pode a gente ter a sabedoria que a gente tiver. Pode a gente ter a influência que a gente tiver. Pode a gente ser conhecido. Pode a gente ter carro do ano. Pode a gente ser famoso. Pode a gente ter fama. Pode a gente ser o que for na sociedade. Mas se longe de Cristo tudo isso nós não somos nada. Porque o evangelho é que ele cresça e que eu o quê? Diminua, isso é o evangelho, irmãos. Diga glória a Deus.
Amém? Isso é o Evangelho. Não dorme não, pelo amor do Espírito Santo de Deus. Isso é o Evangelho. Convém que ele cresça, ele seja exaltado, e que eu o quê? Eu diminua. Então não existe vida longe dele, porque existe vidas melhoradas. Vidas o quê, irmãos? As pessoas que melhoram de vida, mas transformação de vida é só em Jesus Cristo. Por isso que ele então fala, aquele então que é o prudente, ele edifica, ele faz a sua casa sobre o que, irmãos? Sobre a rocha. Ele faz isso sobre a rocha, ele é prudente, ele ouve e pratica. Aqui nós podemos perceber, irmãos, uma diferença. Jesus fala algo muito importante sobre aqueles que é fiel à sua palavra, eles praticam a palavra de quem? De Deus. Logo aqui eu quero que você entenda algo muito importante. Jesus está falando sobre duas pessoas que estavam no mesmo lugar. Sobre essa parte da Bíblia no qual ele conta do prudente construtor e do insensato, ele conta que os dois estão ouvindo essa palavra. Então isso significa dizer que os dois estavam no mesmo quê? Lugar. Os dois estavam ouvindo ali. Com isso a gente entende uma coisa, sempre vai ter dentro da igreja pessoas fiéis à palavra de Deus e pessoas que só vão ouvir a palavra de Deus. E lá fora vai fazer tudo diferente. E se você é ferido por pessoas assim, dentro da igreja, se escandalizar o nome de Jesus, se fazem coisas... Os problemas que você vê dentro da igreja são de pessoas que não são fiéis à palavra de quem? De Deus. Então não se iluda, não faça disso um patamar, como se fosse um degrau para que você se apoie em dizer que igreja é isso, que igreja é aquilo. Aonde tem gente, meu irmão mesmo, vai ter problema. Mas vai ter aqueles que são fiéis à palavra para praticar, como vai ter os mimizentos. Os mimizentos não olhou para mim, não cumprimentou, não falou e não fez isso, deixou aquilo. Vai dar problema, vai arrumar problema, vai achar, vai procurar pelo em ovo, como diz o ditado. Ou então vai ser aqueles que vão ouvir, lá fora vai fazer de outro. Aí vai ter gente lá fora dizendo, eu vou para a igreja para ser igual aquele ali. Eu vou para a igreja para fazer igual fulano. Eu vou para a igreja para fazer igual ciclano. Aí usam desse artifício para dizer que nunca vão numa igreja. Usam desse artifício para ser desengrejado. Vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque rejeita o corpo de Cristo, irmãos. O corpo de Cristo é esse. Todo defeituoso. Mas existe o cabeça que é perfeito. E ele purifica esse corpo até o final dos tempos. Para eu e você chegarmos perfeitos e restaurados. Perfeita estatura diante dele no justo juiz. Glória a Deus, nós chegaremos lá. A edificação que acontece dia após, como ouro refinado no fogo, dia após dia. É essa palavra. Se eu e você, se nós somos fiéis a esta palavra, temos transformações em nossas vidas. É uma fidelidade a essa palavra, irmãos, e ao Deus desta palavra. Não é a fidelidade à placa de uma igreja. A placa da igreja tem defeitos. A igreja tem defeitos porque ela tem pessoas dentro dela. Mas o Cristo, Deus vivo, ele é perfeito. Então a gente não vai poder usar desses artifícios, porque sempre no nosso meio vai ter pessoas que não são fiéis à palavra. Que eles vão ser os insensatos, eles não vão de forma alguma praticar, eles vão só ouvir, como acontece. E aqui eu quero que você entenda também, existem os obesos da palavra de Deus. Existem os obesos, existem aqueles que a diabetes já está lá em cima, glicose, glicemia, tudo já está lá em cima, porque eles estão obesos da palavra. Só aprendem, não discipulam ninguém, não evangelizam, não fazem nada. Estão cheios da palavra. Sabem de Gênesis, Apocalipse e a Bíblia, mas nunca senta para discipular alguém, para falar de Jesus para alguém. Sempre se encolhe, não posso, não quero. São esses também. Os obesos da palavra de Deus. Sabem tudo, entendem tudo, mas não passam isso a mim, não são fiéis à palavra. Não são fiéis ao quê, irmãos? Não são fiéis à palavra. Porque Jesus, ele nos chama a uma obediência à palavra. Ele está falando, os que ouvem e praticam.
Mas aí Jesus vem falar algo muito importante. É interessante, irmãos, que Jesus ele dá exemplo de coisas fáceis para que as pessoas entendam. A casa aqui é nossas vidas. Ele está dizendo eu e você. Ele está dizendo nós. Casa, nossas vidas. E a rocha é ele. Ser edificado, ser construído, ser restaurado, ser transformado e crescer nele, que é o quê? A rocha. Nele que é o quê, irmãos? A rocha. Aí o que acontece então? Eu estou bem, eu estou livre de problema. Se eu sou fiel à palavra de Deus, sou prudente construtor, minha vida é construída em Cristo, eu estou livre de problema, glória a Deus, eu não vou ser mais cauda, eu vou ser cabeça, só glória, só vitória. Não, caiu a chuva, versículo 25, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na onde, irmãos? Na rocha. Glória a Deus. Jesus, ele nos explica com tanta facilidade, ele dizendo assim, ó, não é porque você é fiel à minha palavra, não é porque você está edificado em mim, que as coisas não vão acontecer com você. Jesus, ele está nos ensinando, irmãos, que o mundo em que nós vivemos é caído. Não foi à toa que ele disse, vós sois o sal do mundo. Vocês são a luz do mundo, porque o mundo está o quê? Caído, o pecado abundou o mundo. A iniciar pelos nossos pais, Adão e Eva. Depois disso, tudo foi destruído mesmo. A gente não vê perfeição neste mundo. A gente vê nas maravilhas, na natureza, e nos servos e servas de Deus, mas fora disso a gente não vê. A gente vê o mundo como que ladeira abaixo, só piorando, dia após dia. Dia após dia, você liga a televisão, às vezes eu gosto muito de assistir jornal, minha esposa já não gosta, ela fala, amor, tira isso aí, por favor, tira isso aí, porque é só notícia ruim, matou isso, e pegou fulano, estuprou, e fez aquilo, e foi preso, e droga, e isso, e a Cracolândia, e aquilo outro, é só isso que a gente vê, a decadência de um mundo caído. Aí a gente quer mudar com as políticas, a gente quer mudar com tudo, mas a mudança deste mundo e a restauração dele é uma pessoa que foi desprezada por muitos, é Jesus Cristo. Ele é o verbo encarnado, é Jesus, irmãos. O evangelho é Jesus. Então ele fala que sopram os ventos, que caiu chuva, que veio contra aquela casa, mas ela não o quê? Ela não caiu, porque firme ela está na rocha. Irmãos, ninguém pode te tirar dos braços de Jesus, do amor dele que te alcançou, porque você está firme nele. A salvação não é perdida porque está nele. Ele sustenta-nos porque ele é a rocha. Ele nos sustenta, ele nos dá salvação, ele nos dá vida nele. Tudo depende então dele, nada depende de mim, de você. E por que eu pratico as boas obras? Porque ele te chamou para isso. Ele me chamou para isso. Ele me chamou para fazer discípulo, ele te chamou para fazer discípulo, ele te chamou para falar dele. É essas boas obras que a gente pratica, não para ser salvo, para conquistar alguma coisa dele, mas é porque nós fomos conquistados, nós fomos alcançados, e a gente responde esse amor com as obras que ele nos ensinou. A gente responde esse amor com as obras que ele nos ensinou. E ele não me esconde, ele não te esconde de problemas. Vamos sofrer, vamos ter dificuldades, sim. Às vezes a gente vai chorar junto. Às vezes eu não vou ter nenhuma palavra para falar para você. Vou sentar do seu lado e vou chorar junto com você, porque eu não vou saber o que te falar. Mas você está firme na rocha. Sua vida está edificada nele. Ele não vai desamparar você. Vai ser passar muitas das vezes pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Mas o Senhor está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. O Senhor está comigo. Irmãos, isso é evangelho. Evangelho não é só que você vai prosperar, que você vai vencer. Então você quer dizer que Deus não pode me abençoar, pastor? Deus pode te abençoar e muito. Mas para a glória dele, não para a sua. Porque a glória do mundo é o status. É o quê, gente? O status. A gente vê isso muitas das vezes nos jovens ludibriados pelo funk horrível, eles chamam isso de cultura, mas aí ludibriados, ganham um carro, compram um carro, Instagram, o status, eu nunca tive. Então, ou seja, logo não é pelo que você lutou para conquistar, logo é pelo que você é pelo seu status, mas o evangelho não. O evangelho é por tudo que ele é, por tudo que ele conquistou. A glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. Convém que ele cresça e que eu diminua.
Irmãos, quando nós falamos de morte, a gente vê os apóstolos no contar da história do cristianismo, a história conta, e os teólogos mais estudiosos das épocas do passado, a estudar a morte de alguns dos apóstolos, conta que os apóstolos não quiseram morrer como Jesus. Até na morte eles não quiseram parecer, eles não quiseram se igualar, eles não quiseram colocar em patamar. Pedro falou, não, é de cabeça para baixo, me coloca de cabeça para baixo. Eu não quero morrer como meu Salvador. Mas a gente vê aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, querendo parecer mais que Deus. Querendo parecer mais que quem? Por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa das posses, por causa do status, para ser bem recebido numa loja cara. Mas, irmãos, isso não é evangelho. Então Jesus fala, soprou os ventos, veio o problema para aquela casa. Veio o quê, irmãos? Problema para aquela casa, para aquela vida, mas aquela pessoa ficou o quê, irmãos? Firme. Então você vai chorar, mas você vai ficar firme. Você vai ter medo, mas você vai ficar firme. Você vai viver dias difíceis, mas a gente vai ficar o quê? Porque a nossa vida está nele, está no evangelho, está na rocha, é nele. Mas, continuamos o texto. Versículo 26, ele diz, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre o quê? Aqui nós estamos vendo então, na igreja então, terá sempre dois tipos de pessoas, os fiéis à palavra e aqueles que só o quê? Vão ouvir. E na hora de praticar, é do seu jeito. Irmãos, e sempre tem gente assim. Veja que Pedro, em suas duas cartas, ele escreveu as suas duas cartas para nos abrir os olhos e nos mostrar o que é o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pastor e suas ovelhas, e o que é o falso pastor, o falso profeta. E numa delas, Pedro, ele é capaz de esclarecer e dizer que sempre, sempre, sempre haverão aqueles que vão buscar para si, aqueles que vão falar, aquilo que eles querem ouvir. Então hoje tem igreja de todo tipo. Hoje tem igreja de todas as maneiras, parede preta, parede azul, tem umas que parecem discoteca, tem umas que tem fumaça, solta uma fumaça, aí tem umas que a fumaça é um cheiro mais gostoso, tem outra que é um cheiro fedido, que só e fica tudo branco assim, aí surge alguém do meio da fumaça, aleluia, e tem todo jeito, tem igreja calma, parece missa, aí o outro lá, amém. Aí você pensa que você está numa missa, mas não, aí tem outros doidão, tem uns malucos, e tudo isso eles falam que é para quem? Para Deus. Para Deus. Tem aqueles no culto que você vai que fala de dinheiro do começo ao fim do culto. Você tem que olhar e sair de lá, deixa eu ver se eu estou com a minha carteira mesmo, deixa eu ver. Porque é dinheiro do início ao fim. Então, no meio de todas essas pessoas, irmãos, terão aqueles que ouvirão o Evangelho e construirão sua vida nesta palavra e sobre esta rocha. Mas terão aqueles que vão fazer do jeito deles. É o meu jeito. É o meu quê? Não é bem assim como o pastor falou. Vai ter pessoas que você vai sair da igreja, vai chegar, fulano, mas você está fazendo isso. Mas eu não concordo com isso. A Bíblia diz isso, mas eu não concordo. Eu não sou desse jeito aí. Eu conheço Jesus, mas ninguém manda na minha língua, eu falo o que eu quiser. Deus, ainda diz assim, Deus sabe do meu coração, gente do céu, está xingando o outro de demônio, raia 4. Deus sabe do meu coração. Não fala não, porque só Deus sabe o que está aqui. Eu me perco na minha raiva, porque só Deus sabe o que está aqui. Mas aí você fala, a Bíblia não fala assim, fulano. Para com esse negócio de Bíblia, não quero saber desse negócio de Bíblia. Então, ou seja, sempre terão aqueles irmãos que vão ouvir. Como eu disse, os que são obesos da palavra, que estão já cheios da palavra, mas que sempre vão escolher fazer do seu jeito. Tem o seu jeito. Não é desse jeito, eu não concordo com isso que a Bíblia diz. Não estuda, não quer ler, não quer. Irmãos, é mais fácil rios do Instagram, é mais fácil, os livros são assim, 7 passos para isso, 5 passos para que. É mais fácil do que, pegar a Bíblia para ler é chato. É chato. Não tenho tempo. Eu não entendo. Não quer estudar, nunca vai entender, irmão, não vai entender. O Verbo se encarnou, irmãos, e ele falou. E ele o que, irmãos?
Falou a todos. Então Jesus vai dizer que esse que não ouve, com ele também acontece a mesma coisa. Olha lá, versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela o que, irmãos? Ela caiu. E grande foi a sua o quê? Grande foi a sua queda. Grande foi a construção, o alicerce não existia. Irmãos, quando eu e você não somos alicerçados, a nossa queda é grande. Irmãos, não sei se você já reparou, quando existe um ex alguma coisa. Não sei se quando nós fomos no nosso último trabalho de rua, nós encontramos um ex-pastor de uma instituição evangélica do nosso país. Ele estava na fila, pegando alimentos com a gente, e aí ele veio falando as credenciais dele. Eu sou ex-pastor disso, daquilo outro. Hoje eu estou no crack, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. A gente, quando olha a queda desses homens que um dia foram alguma coisa, ou tiveram em algum lugar, são grandes as suas ruínas. São grandes as suas ruínas. Por que isso acontece? Porque não tiveram suas vidas neste alicerce. Então, se eu e você não praticarmos esta palavra, não sermos fiéis à palavra que tanto a gente escuta domingo após domingo aqui, a nossa queda pode ser grande, irmãos. A nossa derrota pode ser grande, irmãos. A gente pode ir para o inferno, entende? Mesmo ouvindo todas as verdades do mundo. Mas não é Deus que me alcança, sim, é Deus que te alcança. Mas a resposta da palavra dele está sendo desprezada. Está sendo desprezada. Jesus chegou ao ponto de dizer aos 70 que foram pregar o evangelho, dizer, se em alguma cidade vocês não forem recebidos ou em alguma casa, bata a poeira dos vossos pés, pois mais juízo terá, ou seja, a penalidade será maior para eles do que para Sodoma e Gomorra no dia final. Porque desprezam. Jesus disse que aquele que despreza ele, o nome desse será escrito no chão, para ser pisado pelos homens. Então, logo se eu, se você, se nós não tivermos nossas vidas nele, na rocha, vai ser grande a nossa ruína. A gente pode ter o status que for. Você deve conhecer uma loja que foi muito polarizada e cresceu de ter 1.200 lojas de eletrodomésticos. Mais de 1.280 lojas de eletrodomésticos. Não existe mais nenhuma hoje. Este homem, eu não vou falar nomes, nós estamos gravando aqui, vai para o YouTube, então não vamos falar nomes. Mas este homem falava tanto de Deus nas suas coisas. Entusiasmava os seus funcionários e falava de Deus. Mais de 1.280 lojas. Não tem mais nada. Miséria, acabou. Recebido em bons lugares, casa, luxo, fama. Acabou tudo. É grande a ruína, irmãos. É grande a ruína de quem foi alguma coisa, ou de quem teve a palavra, de quem sabe, mas se não vive o Deus da palavra, se não é fiel a esta palavra, a queda é grande. Está me amedrontando? Não, é a Bíblia que está dizendo. Está escrito. Ela o quê? E foi? Está escrito, foi grande a queda. Não é eu que estou ameaçando ninguém. Uma vida de quem não é fiel a esta palavra, é grande a queda. É grande a queda, irmãos. Aí aqui a gente aprende uma coisa, não adianta vir só na igreja. Não adianta a gente esquentar uma cadeira de igreja. Não adianta a gente estar aqui todo domingo, toda segunda. Irmãos, temos que ser fiel ao Deus da palavra. O Deus da palavra, Ele fala conosco. O Deus da palavra, Ele nos chama. Versículo 27, então. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui eu quero explicar por que Jesus e as pessoas ficaram maravilhadas com ele. Porque Jesus não era um ditador, irmãos. E Jesus também, ele não era como os mestres da lei, aqueles sacerdotes que chegavam e falavam, isso pode, isso não pode, porque os mestres da lei só serviam para isso. Só serviam para ficar apontando o dedo para as pessoas, não pode, não pode isso, não pode aquilo. É como muitas igrejas hoje, o legalismo.
Sabe? Aonde, ó irmão, você não pode fazer isso. Ó irmão, o tamanho do cabelo é esse. Ó irmão, o tamanho da saia é esse. Ó irmão, a maquiagem não é essa. Toda essa edrumentária que impõe para as pessoas, os mestres, os sacerdotes, aqueles que se dizem religiosos em nosso tempo. Mas Jesus, ele pregava, ensinava nova vida, falava e apontava os nossos erros, mas nos mostrava o caminho da transformação. Os mestres da lei não, os mestres da lei ficavam, isso não pode, isso não pode, isso não pode, e não mostrava caminho de transformar, mas Jesus mostrou o caminho da transformação. Jesus chegou ao ponto de dizer, se alguém te odeia, ore por quem te odeia. Ame quem odeia você. Ore por seus inimigos. Então Jesus era diferente dos mestres do que, irmãos, da lei. E o povo viu a autoridade de Jesus. Jesus, irmãos, ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua. Nenhuma igreja tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua, mas Jesus tem. Nenhum líder religioso tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua, mas Jesus Cristo tem autoridade sobre a sua vida. E o que Jesus Cristo te ensina hoje é, não deixe ser grande a sua ruína. Seja fiel à palavra hoje. Não deixe que a sua queda seja grande depois. Não deixa. E aqui eu concluo, irmãos. E aqui eu concluo. Espero que você tenha vontade de não ser mais como você é, pois o Evangelho nos chama a morrer. Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que há quanto tempo eu vou ficar na igreja e não vou me batizar? Há quanto tempo eu vou ficar na igreja e não vou aceitá-lo de fato, de verdade? Há quanto tempo eu vou ficar diante dele e vou ficar me ajoelhando diante de uma imagem? Há quanto tempo eu vou ficar diante dele e vou ficar pedindo para Maria interceder por mim diante dele? Ele é o justo juiz, eu posso ir direto para ele em nome de Jesus. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é negue-se a si mesmo, negue as suas crendices e me aceite. Até quando você vai ficar? Até quando? Você vai demorar? Não é a hora, não é a hora, não é a hora. Que hora vai ser? Você pode sair daqui, cair ali fora, bater sua cabeça, acabou sua vida. Acabou sua vida. Quando vai ser a hora? Quando vai ser a hora de você se ajeitar? Uma hora eu me ajeito, uma hora eu mudo. Quando vai ser a hora? Porque Jesus nos chama a negar a nós mesmos. As pessoas sempre perguntam, o que eu faço para mudar minha vida? Deixa ela para trás, para ser um imitador da vida de Jesus. Irmãos, para ter uma nova vida é só em Jesus. Jesus não melhora a vida. Ele não melhora. Essa velha vida que nós temos, ele manda a gente jogar lá fora, morrer para nós mesmos. Por isso que ele diz, morre para você e nasce para mim. Nasce para ele. Então vida é só em Jesus. Vida é só em quem? Em Jesus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Fique de pé se você puder. Aleluia, Deus.